Meu nome é Marilúcia Augusto, eu sou professora na Faculdade Fidelis. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, muito. Nós vamos falar sobre a comunicação do Evangelho. Como comunicar o Evangelho? Como é que a gente pode promover conversas espirituais? Vocês sabiam que tem barreiras, que tem coisas que nos impedem? Como é que a gente pode comunicar o plano de salvação? Quais as barreiras que impedem de crer? Tem as barreiras que impedem de comunicar e as barreiras que impedem de crer. As barreiras que impedem de comunicar, nós vamos tratar num outro estudo. Então, nesse bloco, queremos tratar as barreiras que impedem de crer e como ajudar a pessoa na decisão por Jesus. Por que eu disse que é muito importante esse tema? Tem uma palavra de Romanos 10,14 que diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue, quem fale? Por isso que eu disse que é muito importante. As pessoas, elas compreendem, elas ouvem, elas precisam ouvir, elas precisam saber antes de crer. E como que a mensagem chega às pessoas? Através de pessoas que escreveram algo, que publicaram, que fizeram algum vídeo, que fizeram uma publicação, que ensinaram, que sentaram ao lado delas, que se preocuparam com elas. E essas pessoas somos nós, eu e você. Então, no primeiro ponto, como promover conversas espirituais? Segundo Barna, a capacidade evangelística das pessoas precisa ser restaurada e incentivada. Por que ele diz isso? Porque muitas vezes não é incentivada. Eu, pelo menos, ouço pouco isso na minha igreja, não sei como é que é na tua. Mas a gente não é muito incentivado a evangelizar. Por que isso? Não nos sentimos capazes? As pessoas, isso precisa ser restaurado nas pessoas, em nós, porque nós temos essa tarefa. Então, não basta a gente ter um bom relacionamento com as pessoas, com fins de evangelizar. Precisamos falar de nossa fé, com conceitos espirituais em palavras simples e comuns. Não é nada complicado, mas precisa desenvolver um jeito, um entendimento e vencer as barreiras. As pessoas não deduzirão sozinhas a mensagem e os benefícios e implicações da vida com Jesus. Então, e não se deduz sozinho isso. Precisa ajuda, precisa prestar atenção nas perguntas das pessoas. Aonde que Jesus responde essas perguntas? O Evangelho precisa ser articulado por alguém que diga quem é o Deus bíblico. O que o pecado provoca e como cada um de nós precisa receber o perdão de Deus para melhorar a vida aqui e ter a vida eterna. Aquele que vai falar do Evangelho tem uma personalidade e um estilo próprio, que deve ser considerado ao dar início a assuntos relacionados à fé. Por isso que receita de bolo, receita de como evangelizar não funciona. Então a gente vai ter aqui algumas dicas para promover conversas espirituais e aproveitar oportunidades, mas a receita não funciona, porque todos nós somos diferentes, temos uma história e um estilo, e cada um tem que descobrir o seu estilo, o seu jeito. Aquele que vai falar do Evangelho tem uma personalidade, né? Então, que precisa ser respeitado. O Hybels, ele nos apresenta 3 métodos
que todos os estilos, de alguma maneira, eles se enquadram nesses 3 métodos. Um é o método direto, o método indireto e o método do convite. Nós precisamos ficar alertas, procurando oportunidades de falar de Cristo com nossos estilos individuais, de contribuir com a evangelização. Como que são esses métodos? O que seria o método direto? Eu sento do lado da pessoa e eu mesmo inicio a conversa sem ela perguntar nada. Às vezes funciona. A pessoa não está nem pensando sobre isso. Pode acontecer. Tem pessoas que são desse estilo. Chega e fala. É possível? É. Mas existem outras maneiras também, para outros estilos, que é o método indireto. O método indireto, você vai conversar com a pessoa os assuntos dela antes. Você vai provocar essa conversa, mas com perguntas para ela, para que ela fale de si, das suas dificuldades ou dos seus pensamentos, do que ela crê, né? E daí você vai procurar ganchos, vai prestar muita atenção no que ela diz. Isso é uma coisa difícil para nós. Difícil para as pessoas da pós-modernidade, mas nós temos que ser diferentes. Nós temos que desenvolver uma escuta atenta. Não é fácil. Precisamos desenvolver uma escuta atenta para esse método indireto. E daí, à medida que a pessoa vai colocando, nós vamos percebendo os ganchos. Os ganchos para ir aos poucos semeando a palavra. Semeando o plano de salvação. Em que Jesus pode dar conta para ela daquilo? Que ela não precisa dar conta sozinha. Isso é maravilhoso. E tem o método de convite. O método do convite é aquele que a pessoa convida alguém a qual ela quer que ouça do Evangelho e leva para uma palestra, para sua casa, para um grupo familiar. Então é o método indireto. Indiretamente eu estou evangelizando quando eu convido. Vocês sabiam disso? E convidar e promover encontros, a gente já está evangelizando com esse objetivo. E nós precisamos comunicar o plano de salvação. Precisamos perseguir momentos de conversas espirituais com não crentes e achar um gancho, um espaço para o testemunho ou para o plano de salvação. Que o plano de salvação, às vezes, é no nosso testemunho, né? Que é uma maneira muito usada e muito eficiente, né? de falar o plano da salvação, através de como nós entendemos o processo ou através de como outra pessoa entendeu o processo. Jesus é um exemplo de exposição e de um evangelho contextualizado, quando conversa com a mulher samaritana. É incrível esse exemplo da mulher samaritana. Como ele pregou o evangelho para ela de uma forma, gente, aqui é a forma indireta, tá? Essa forma indireta lá que o Ribas falou, né? Então ele foi fazendo perguntas para ela, pediu água, ele provocou algumas situações e aproveitou os ganchos quando ela falou de si. Quando a gente pede alguma coisa para as pessoas se sentem valorizadas e a gente só quer dar. A gente acha que só nós temos algo a dar, mas as pessoas também têm algo a dar. Interessante essa dedução do Ribels. Que às vezes nos tornamos arrogantes e as pessoas percebem e fecham a porta para o evangelho. Mas quando nós valorizamos a pessoa com algo que ela pode nos dar, as portas se abrem. Porque quem não gosta de ajudar? As pessoas gostam, elas se sentem valorizadas com algo para dar. Então ele pediu água, começou pedindo água. Ele precisava de água ali? Não se sabe, mas ele pediu. Então ele criou uma ponte surpreendente para falar do reino de Deus para a mulher samaritana. Ele quebra paradigmas, né? Quando transforma muros em pontes. Por que isso? Porque judeus não falavam com gentios, em primeiro lugar.
E ela era uma gentia, sendo samaritana. Homens não falavam com mulheres na rua, em público. Não podia. Até hoje não pode, né? Em algumas culturas. Homens de Deus não falavam com pecadores. E ele sabia quem ela era. E todo mundo sabe, né? Quando existe um pecador. Ele enxergava as pessoas e não os rótulos. E nós temos que aprender a fazer isso, tá? Então essa é uma dica importante. É enxergar a pessoa, não os rótulos dela. Devemos claramente, né, fazer o mesmo com as pessoas, para criar pontes. Nós podemos contar o nosso próprio testemunho ou de outros para ajudar, né, nessas pontes e depois explicar. Começar com nós, quem nós éramos ou quem a pessoa era, como ela se sentia, depois o que Deus fez nisso, na vida dela, em relação a algo que ela sentia a respeito de si mesma. O que Jesus fez? Qual foi a obra de Deus? A obra de Deus foi amar e se preocupar. E a obra de Jesus foi se dar em sacrifício para nós, na cruz, para o perdão dos nossos pecados. E depois a pessoa, como que ela recebe isso. Então, o testemunho é antes de conhecer a Jesus, o momento que provocou a decisão de entregar a vida para Jesus e a sua vida depois disso. Aqui dá 3 pontos. Antes de conhecer como que eu era, depois o momento que provocou a decisão, qual foi, como foi isso, quando eu me dei conta, e depois a nossa vida depois disso, em que mudou a nossa vida. É muito complicado? Não, não é complicado, gente, mas precisamos quebrar barreiras, né? E quem faz isso é Deus, né? Deus que move a gente, Deus abre portas, Deus proporciona. Se nós estivermos atentos, vamos ver que Deus está abrindo portas. Eu lembro de uma situação em que eu e meu marido estávamos para viajar e já tudo pronto, já eram 10 horas da noite e nós queríamos fazer um trecho naquela noite mesmo da nossa viagem, que era uma viagem muito longa e a gente queria rodar alguns quilômetros, algumas centenas aí para poder dar conta da viagem. E nos liga uma pessoa da nossa igreja, um novo convertido, cuja mãe estava hospitalizada e estava desenganada. E ela precisava ouvir de Jesus. E daí tentamos pensar em alguém para pedir para ir lá. E não conseguimos pensar em ninguém. E nós pensamos, nossa, se ela está desenganada, pode ser a qualquer hora a morte dela. E nós vamos viajar, vamos ficar alguns dias fora. E eu não consegui decidir viajar. Nós temos que ir lá. Eu falei para o meu marido, nós temos que ir lá. Então tá. Mas tem horário de visita e ela está na UTI. Como é que nós vamos fazer? Assim, eu não sei, mas nós vamos lá. Vamos tentar pelo menos, né? E daí o meu marido disse assim, nossa, eu não sou pastor. Como é que a gente vai entrar, né? Eles normalmente deixam um capelão entrar, mas eu não sou capelão, não sou pastor. Daí ele disse, já sei, eu vou botar a Bíblia embaixo do braço e vou dizer, eu vim a pedido da família para uma conversa pastoral. Né? Ele não ia dizer que ele era pastor, né? E vamos ver, então tá, e fomos. Quando chegamos lá, era um hospital que a gente não conhecia em Curitiba, e aí nós estacionamos e procuramos onde era o portão, e nós entramos, e orando, Deus, abre as portas, se é de ti, se nós temos que falar para ela hoje, abre as portas e deixa a gente entrar. E por incrível que pareça, quando nós chegamos na portaria, não tinha ninguém. Estava vazia a portaria. E nós pensamos, nós vamos entrar. Deus abriu. Deus tirou o guarda e a pessoa está precisando. Nós vamos entrar. É providência de Deus. E nós fomos, então, seguindo as setas. Chegamos pela indicação do filho dela. Até que nós chegamos na UTI. Aí chegamos lá. A médica nos atendeu. Falamos que era uma visita pastoral. A pedido da família para tal paciente. Ela disse, vocês têm 5 minutos. Aí nós entramos. E eu pensei, Deus faz muitas coisas em 5 minutos. É possível. E nós chegamos lá, aí meu marido falou, você fala com ela, ok, eu falo. E eu cheguei no leito dela, ela estava acordada, e estava muito ofegante no respirador, e ela não parava de falar.
ela não dava uma chance para eu falar. E os 5 minutos estavam passando e ela não me dava chance. E falou. E eu, meu Deus, não vai dar tempo de falar, porque ela não para de falar. E daí eu disse, calma, se acalme, respira fundo, se acalme para ela. E daí eu consegui falar de Jesus para ela. E ela entregou a vida para Jesus, tão emocionada, tão feliz com a oportunidade. Eu pude orar com ela. E quando a gente falou o amém, veio a médica. Ó, o horário. Então, para Deus nada é impossível. Quando nós saímos, fomos seguindo as setas até chegar na saída. Quando nós chegamos na saída, nós percebemos que tínhamos entrado pela saída. Sem querer, sem perceber. Então, nós vemos que Deus nos conduziu para aquela porta. Então, Ele faz, gente. Nós precisamos estar em oração, porque a obra dele é o interesse dele. Então, Ele nos capacita, Ele abre portas. Deus é Deus. Foi muito interessante isso. Então, um terceiro ponto é verificando as barreiras que impedem de crer, porque tem as barreiras para a gente evangelizar, que estão em nós mesmos, que vamos ver em outro tópico, em outra unidade, e tem as barreiras das pessoas que elas têm para crer. E nós precisamos prestar atenção, segundo Ribel, nessas barreiras que dificultam o passo da conversão. Então, ele coloca 3 barreiras. Uma são as ideias equivocadas, os bloqueios intelectuais ou os receios morais. O que são isso? As ideias equivocadas, o que são? Um exemplo é de que a condição para seguir a Jesus priva a liberdade. Priva a individualidade, o desejo de aventura e esperança de realização nessa vida, de realizar coisas. Temem que vão perder mais do que ganhar. Elas se surpreendem quando compreendemos e respeitamos os seus temores. Por isso que nós precisamos respeitar os seus temores. E por isso que elas precisam ouvir, né, das vantagens de seguir a Jesus, de como que é a vida com Jesus. É assim mesmo? Isso se nós não somos de igrejas legalistas, né? Porque as igrejas legalistas provocam mais medo, né, e temor do que realmente aquela vida abundante que Jesus promete, né? Que é de alegria também. E que é de vida abundante. E tem os receios morais, que são as questões intelectuais ou objeções filosóficas, né? Que isso pode ser tentativa de esconder um estado pecaminoso, esses bloqueios morais. Ela tem algum vício escondido e ela teme, né? Teme ter que deixar esse vício, ou não conseguir, ou não querer mesmo. Então a gente deve perguntar se existe o medo de que Deus o transforme. Qual é o medo se Deus o transformar? E ajudar a pessoa a avaliar o custo-benefício daquilo que o prende, fazendo listas. Senta com a pessoa, faça uma lista com ela. Vamos fazer uma lista? Pode ser lá no WhatsApp, ou num papel, ou num bloco de notas, né, do celular. Então, fazer uma lista ali na hora para as pessoas terem clareza. E a gente pode ir explicando cada uma, né, como isso pode ser revertido, né? E como Jesus beneficia em cada área daquelas. Então, nós podemos ajudar as pessoas a vencer a sua falta de fé, conforme Marcos 9, 24. E existem os bloqueios intelectuais, que são perguntas ou objeções que põem em dúvida a verdade da Bíblia. A Bíblia é verdadeira mesmo? Então a gente precisa levar em conta, levar a sério essas questões, não dizendo para aceitar tudo pela fé. Tá? Então o nosso compromisso de pesquisar impressionará a pessoa mais do que retrucar. Não podemos retrucar as pessoas, mas podemos dizer, eu não tenho uma... Você tem uma boa pergunta, valoriza a pergunta da pessoa e eu não tenho uma boa resposta ainda, mas eu vou pesquisar, vou ir atrás de uma resposta para você. Então, a respeito desse ponto, né, das dúvidas das pessoas, então, sobre a exatidão histórica da Bíblia,
né? A gente pode explicar para a pessoa que o cristianismo é a religião com maior exatidão histórica dos fatos e com mais evidências arqueológicas, tanto na literatura cristã quanto na secular, naquela literatura que são de historiadores não cristãos. Então, eles atestam a veracidade dos eventos escritos na Bíblia, de personagens escritos na Bíblia. A história de Jesus tem centenas de testemunhas oculares de sua vinda e ressurreição, de sua vida e ressurreição, tanto em escritos bíblicos quanto em escritos seculares antigos, inclusive a sua condenação e crucificação, ao contrário de muitas outras religiões sem credibilidade histórica e arqueológica. Então esse é um bom argumento. Você pode até procurar textos, artigos ou livros e emprestar para a pessoa, se é esse, né, o ponto. Também sobre a lógica da fé. Alguns dos mais fortes defensores da fé hoje começam como céticos. E ao estudarem, a fim de negar o cristianismo, se tornaram crentes no processo. Eu mesmo me converti para provar que a Bíblia não fazia sentido. Eu fui ler a Bíblia buscando argumentos de que ela não fazia sentido, porque eu me converti aos 26 anos. E até que os meus argumentos acabaram e a Bíblia estava cheia ainda de argumentos e eu precisei me render. Não tinha mais como, né? Então, o problema do mal. O cristianismo afirma que o mal é real, que não é parte de Deus, como ensinam as religiões orientais e a nova era, contradizendo os padrões de Deus. Nós somos responsáveis pelo que fazemos. Tá? Então, esse é o sentido. E o cristianismo e ciência, né, que é um debate já antigo, né, principalmente depois de Darwin. Evidências de um Criador divino têm sido encontradas nos fenômenos do mundo físico por um grande número de biólogos, geólogos, astrônomos de renome, arqueólogos. A ciência e a teologia apontam para as mesmas verdades a respeito da realidade do mundo físico. Tá? Então esses são bons argumentos que podem ajudar. Ajudando na decisão por Jesus é o quarto ponto. Há ilustrações em esforços de propagar a fé, quando não se consegue ajudar as pessoas a tomar o passo da decisão por Jesus. Que Hybels coloca isso muito bem na obra, né, como ser um cristão contagiante. Mas antes disso eles dizem, né, que nós temos conhecimento, temos bom testemunho, boa vontade, sensibilidade, amor, mas às vezes não conseguimos finalizar a obra, chegando no alvo que é fazer discípulos. E isso precisa ser vencido. Precisamos aprender a finalizar o processo, que às vezes a gente inicia tão bem e investe tanto tempo, por tantos anos até. Então, o primeiro ponto é aproximando-se da linha, descobrir em qual estágio está a pessoa. Depois perguntamos se ela está disposta a deixar de pensar que é boa o suficiente para ser salva, por exemplo. Precisa atravessar a ponte que Deus providenciou para cruzar o abismo, não tentar com seus próprios esforços. Ela precisa aceitar o presente do perdão de Cristo, isso tem que ficar claro para ela. Você precisa aceitar o perdão. Se você crê, você tem que aceitar esse presente, de alguma forma. E se a pessoa responder de maneira defensiva ou desinteressada, a conversa deve ser continuada com cautela e talvez um outro dia, uma outra ocasião. Talvez ela queira questionar porque pensa de outra forma, ou precise de um tempo para refletir. Mas se ela demonstrar interesse, é hora de passar para outra etapa. A primeira, então, é aproximando-se da linha, verificando que ponto que está a pessoa. Então, a segunda etapa é transpondo a linha. Se a pessoa pergunta o que eu posso fazer, devemos orar com a pessoa, explicando que precisa falar com Deus sobre seu arrependimento e vontade de entregar sua vida a Cristo. Porque ela perguntou, como é que eu posso fazer isso? Podemos perguntar se ela gostaria da nossa ajuda para orar. Né? Nesse caso, a gente ora em voz alta e ela repete a oração. Isso é muito comum porque ela não sabe orar. E às vezes isso para ela é uma barreira. Eu não sei falar com Deus. Então eu posso te ajudar nisso, você aceita? Eu oro e você repete as palavras, pode ser? Então a gente simula ali a oração,
de uma entrega da vida para Jesus, de um reconhecimento de que precisa do perdão de Jesus e do seu desejo de receber a Jesus, de entregar a sua vida a Ele para Ele cuidar de tudo. Aí nós começamos a oração agradecendo a Deus por ter conduzido a história dessa pessoa, pedindo perdão, né? Que Deus conceda esse perdão e que a pessoa aceite. E aí no terceiro ponto é do outro lado da linha. E agora? Ela fez a oração? E agora o que eu faço com a pessoa? Né? Primeiro, né, a gente começa a celebrar. Tem que mostrar de como nós estamos felizes pelo passo que ela tomou. Explicar que ela não vai se arrepender. Vai ter dificuldades, vai mudar muita coisa, né? As dificuldades da vida vão continuar, mas ela vai conseguir encarar de uma outra forma, porque agora ela não está sozinha, ela tem ajuda de Deus e ela pode ter ajuda de pessoas que também têm ajuda de Deus e que podem estar com ela numa comunidade. Ela tomou a decisão mais importante da vida dela, então isso tem que ser celebrado. O importante é que a oração tenha sido sincera. Explicar os passos do crescimento espiritual, que a vida de fé terá altos e baixos, né?